Eu sou o Luciano, estou trabalhando com vocês a disciplina de Filosofia do Direito. Tá? A ideia dessa disciplina é a gente rever em uma aula todo o conteúdo possível de Filosofia do Direito. Existe uma aula complementar a essa, que é a aula de correção de questões, onde eu faço a correção das questões de Filosofia do Direito, exceto o último exame que eu vou apresentar as duas questões nessa aula. Tá? Então, a gente vai revisitar o conteúdo. Essa disciplina é uma disciplina polêmica. Né? Por que é uma disciplina polêmica? Se eu perguntasse quem estudou realmente Filosofia do Direito na graduação, vocês não precisam responder. Eu só vejo a cara de vocês e falo, professor, eu tinha muita vontade de estudar essa disciplina, mas não tive tempo, não estava na grade, o meu professor era uma porcaria, não era eu, era outro professor. A gente sabe que essa ela é uma disciplina polêmica por quê? Geralmente ela não está na grade, agora, ainda mais a educação passando uma parte das disciplinas para a distância. Né? Vocês sabem, segundo as últimas regulamentações, as instituições podem ofertar até 40% dos cursos, agora o curso de Direito pode ser ofertado EAD. Quais são as disciplinas que passam? Aquelas que têm uma pequena carga horária. Só que isso faz também com que o aluno se distancie da disciplina, o aluno estuda para tirar uma boa nota na primeira prova, depois não quero mais saber se viu ou se não viu. O que acontece quando a gente volta aqui a necessitar desse conteúdo específico, como no exame da ordem, nem sempre a gente lembra e muitas vezes a gente não tem certeza se viu o conteúdo. Tá? Algumas coisas, vocês vão perceber que da disciplina de filosofia estão presentes em outras matérias. Então ela é uma disciplina dita propedêutica, que conversa com outras disciplinas lá no início do curso, e ela tem uma finalidade, que é você ter uma leitura um pouco mais crítica sobre o direito. Então, se você prestar atenção em todo o conteúdo que nós iremos abordar aqui, com relação à história, à filosofia do direito, né, que tem uma questão pontual, você não vai precisar decorar os autores. Tá? Você precisa entender um pouco da lógica da filosofia e prestar atenção nas perguntas. Nas questões aí do último exame que eu separei para vocês, vocês vão perceber que a resposta estava no enunciado, como em outras. Mas a maioria das pessoas que foram falar sobre a prova e a experiência que tiveram com a prova, qual foi negativo, foi alguém que eu nunca vi na vida. Né? Que foram autores que nós não vemos. E depois tem um outro fator também que acaba dificultando essa disciplina, e alguns acabam deixando de lado o estudo da disciplina de filosofia do direito. Porque você tem aqui, em tese, 2.500 anos de história da filosofia do direito, aonde vão ser feitas duas perguntas aleatórias. Não fala assim, ó, pode ter sido lá antes de Cristo, pode ter sido no ano passado, como é que eu vou saber? Eu vou estudar, então, 2.500 anos. Digo para vocês aí no conteúdo específico do direito, vocês estão estudando 2.500 anos? Fala, é muito menos do que isso. Vamos estudar aí umas 300.000 leis, né? Pegar lá o Código todo do Brasil. Mas aqui ela assusta, tá? Então assusta e faz com que alguns acabem se afastando. Mas você não deve se assustar, você deve olhar com calma e você deve pensar a partir da lógica da filosofia do direito, que está relacionado a questões temáticas. Claro que eu fiz um estudo aqui com relação a temas que mais caem, os autores que mais caem, mas você tem que olhar de uma maneira mais crítica possível, de uma maneira mais abrangente, sem se preocupar em decorar nomes, datas, nada disso. Tá? Então a filosofia a gente vai estudar de uma forma diferente, bem diferente das outras matérias, não precisa saber código, norma, nada disso. Você tem que entender como os filósofos do direito pensaram a questão do direito. Então, como vão pensar a questão da justiça, a questão da verdade, são critérios mais abrangentes. Tá? Dito isso, nós temos aqui um cenário para você perceber autores que são mais cobrados, e entre os autores mais cobrados, aqueles que eu sugiro. Então, se você tem um tempinho a mais, tem aí algumas sugestões. Fala, olha, um tempinho a mais, então fique atento a tais autores. Olha, aqui são os autores que caíram em alguns temas. Depois tem uma outra tabela que são só sobre temas. Mas se tivesse que falar assim, olha,
eu tenho um tempo a mais para estudar, professor, estou com as minhas leituras em dia. Quem que eu deveria? Né? Dever é uma coisa complicada, mas eu digo assim, você poderia estudar Kant, olha, Kant lá como se repete nos exames, um nome que eu falei para vocês que era mais próximo do direito, óbvio, todo mundo já ouviu falar no Bob, sim, olha, o Bob também se repete, outros nomes mais conhecidos do Reale. Então você pegar alguns autores que eles conversam com o direito de uma maneira mais tranquila. Além disso, podem cair outros autores que nunca caíram. Tá? Aqui você tem uma tabelinha dos autores que mais se repetiram em todas as provas. Então, se pegar a disciplina de filosofia do direito em todos os exames, esses autores foram os autores que mais se repetiram. Ele fala assim, a repetição é que leva justamente a essa possibilidade de você estudar e talvez caia. Por exemplo, nas últimas provas não caiu, nem Bob nem Kant. Pela repetição, eu estudaria, óbvio, Kant, às vezes cai uma questão desses autores e você sabe que uma questão faz muita diferença aí nessa reta final. Tá? Mas depois a gente vai falar, em linha geral, de todos os autores, inclusive outros aí que não estão aqui nesse quadro. Os temas com maior incidência. E aqui já uma atualização, né? O positivismo caiu mais uma questão na última prova que eu já fui atualizado. Se a gente pegar temas que se repetem, a interpretação jurídica. O que eu digo para você, não precisa decorar nada. Temas como esse da interpretação, e a gente vai olhar nas duas questões do último exame, você tem que prestar atenção no enunciado que está sendo cobrado. Porque muitas vezes a própria pergunta é para causar uma confusão. Mas as questões, como as questões de filosofia, que elas têm enunciado, eu acho que todas, não me recordo de uma questão que não tem enunciado de filosofia, o que acontece? Tem lá um texto, né, que é o enunciado, aí a pergunta e as opções. Existe sempre a relação entre o texto e as opções. Se você prestar atenção na última prova, inclusive, existiam lá palavras-chave. A palavra que estava no enunciado se repetia na questão correta, né, e não se repetia nas outras erradas. Então você tem que aprender a ler a questão de forma diferente. O que acontece, muitas vezes, quando eu estou lá fazendo a prova, a filosofia está lá entre a questão 40 e 50, né, lá quase no final já. Você já está com a cabeça desse tamanho, e aí você viu um nome que você não consegue nem pronunciar direito, e fala, meu Deus, o que é isso? Agora vai a letra C. Não faça isso, né? Não faça isso. Lê um pouquinho da atenção, né? Lê com calma, ou faz lá assinala, depois volta e olha melhor, você vai perceber que às vezes você consegue acertar a questão apenas pela leitura, porque são questões de interpretação. Então, ó, aqui é a repetição de temas. Interpretação jurídica, na última questão, na última prova também tinha interpretação, mas era com outro viés. O positivismo, caiu novamente, aqui repetiu, né? Na verdade, interpretação são 9. Tá? Utilitarismo, teoria da justiça, pós-positivismo, direito moral, igualdade, liberdade, democracia, soberania, regras e princípios, dignidade, teoria da tridimensionalidade, direito que encanta a luta pelo direito. Olha, quando a gente percebe, primeiro, os autores, não tem autores, temas. Você não tem um tema específico que seja apenas lá da filosofia. Você tem temas que se aproximam do direito e são temas de interpretação. Por isso que eu falei que ela vai conversar com outras matérias, como, por exemplo, lá a ciência política, quem teve ciência política, sociologia, uma história constitucional, né? Tem uma grande parte aqui, principalmente os autores que vão abordar a questão do contrato social. Então, existe uma relação de proximidade com o direito, onde você irá interpretar as questões. Tá? Então, aqui também só para nós termos esse panorama das temáticas. Em 2013 é que a disciplina foi introduzida no exame de ordem e por qual razão ela é cobrada. É uma incógnita, tem um monte de gente que odeia e alguns percebem a necessidade. Por que se odeia? Se odeia enquanto critério de prova,
que, para aquele que não estudou, 2.500 anos é uma loteria. Né? Falava assim, é mais difícil acertar as duas questões de filosofia do direito do que na Mega Sena. 2.500 anos, quanta coisa pode ser cobrada? Muita coisa. Quem defende a razão pela qual a disciplina é cobrada se mantém. Inclusive, alguns que defendem que aumente o número de questões, como as de filosofia do direito. Existe uma discussão, né? Eu sempre acompanho a discussão, até agora sem resultado, mas tem pessoas, por exemplo, querendo que incluam disciplinas específicas de sociologia jurídica, disciplinas específicas de ciência política. Qual é a justificativa para a manutenção dessas questões? Você ter um pensamento crítico com relação ao direito. Não é para ficar decorando o negócio o tempo todo, decorando todos os códigos. Igual os professores chegam aqui, anota aquele quadro bonito, cheio de coisa, né? Você anota aquilo tudo. Essa disciplina e as outras que se discutem, que então façam parte de exames talvez futuros, elas têm como finalidade você ter uma visão crítica sobre o direito. Então, olhar para o direito não mais decorando, mas eu vou olhar de uma maneira diferenciada. Filosofia tem por missão examinar temas complexos, como a existência, a verdade, os valores morais, o conhecimento por meio da razão. Então, a disciplina vai abordar questões temáticas. As questões aí que se repetem, a interpretação do direito a partir da questão jurídica, a partir de uma questão de verdade. Na última prova, nós tivemos aí a questão da argumentação. Então, a importância da argumentação são aqueles detalhes que fazem parte do direito. Por isso, quando você começa a observar essas questões aí que são detalhes, elas são mais próximas do direito. Então, a hora que você cansou de responder as questões específicas, vai lá para as questões de filosofia, porque ela tem um outro viés. Né? Você analisar o direito de forma mais abrangente. Como na última questão, na última prova, que nós vamos ter aqui a questão para analisar, nós falando assim, olha, o juiz deve argumentar em prol do princípio de justiça, levando em consideração a finalidade da sociedade. Pô, mas não é isso que o juiz faz o tempo todo para justificar a própria sentença? Sim, só que aí cita lá no autor da filosofia, se você olha só o nome do autor, acaba deixando a situação mais complexa. Mas a filosofia está relacionada a temas, valores éticos, morais, o uso da nossa racionalidade. Quando olhamos esse processo de reflexão com a atividade jurídica, estamos nos perguntando o que é justiça, o que é direito, como devemos interpretar a norma jurídica, o que é a liberdade. Temos vários conceitos que são usados pela legislação, mas que não são claros e precisos. Ou entra lá naquela discussão das lacunas, né? Muitas vezes a gente não entende, cadê a brecha, cadê a lacuna, ou qual é o real significado. Então a filosofia entra nesse viés, mas ela não entra para trazer uma resposta. Ela entra na discussão para nos levar a pensar possíveis respostas. Quando você olha lá as decisões dos magistrados, né? O povo do Supremo que gosta de utilizar um viés filosófico, fazer uma decisão, em vez de falar, é isso porque eu quero, ponto. Aí eles vão falar, não, porque olha, o princípio de justiça leva em consideração. E aí existem os autores que servem para fundamentar. Então, a filosofia tem como viés essa análise mais abrangente possível em torno do ideal do próprio direito. O ideal do direito é essa relação com a justiça. Por que a gente fala do ideal? Na prática, a gente sabe que o direito se distancia muito da justiça. Na prática, a gente sabe que ele se distancia muito da verdade. Ele vai se distanciar desses termos. Então, trazer a filosofia é permitir repensar o direito a partir o objetivo maior, aquilo que deveria ser o ideal do direito, o propósito maior do direito, que infelizmente não é o que acaba acontecendo, né, nas mazelas diárias. O ideal do estudo da filosofia do direito é a leitura de autores centrais. Aristóteles, Kant, Kelsen, Reale. A partir da sua leitura, analisar os julgados, a legislação ou outras questões jurídicas. Eu digo para vocês que uma leitura produtiva daqueles que nunca viram, ou talvez você viu há muito tempo e não lembra mais do que foi dito. Por exemplo, não lembra mais do Aristóteles, do Kant,
talvez aquilo que é o surreal você vai lembrar. Mas Kant, né, um dos autores que mais se repete, você não lembra. Daí que eu vou estudar o Kant, não vá procurar as obras do Kant. Não pegue as obras do Kant. Porque nessa altura do campeonato, né, isso só vai atrapalhar. O que você vai fazer? Se você tem um material lá no início do curso que você fez, os livros de introdução, você pegar Introdução ao Estudo do Direito, tem lá o Kant. Né? Muitos livros tem. Às vezes você está passando, não precisa nem pegar o livro, está passando pela biblioteca, né? Você vai lá e pega capítulo específico que está falando sobre isso. Uma outra dica que também é muito boa. Em vez de você pegar o livro específico dos autores, pesquise dicionário de filosofia. Se você precisar de dicionário de filosofia, um dicionário muito bom de filosofia, que é do Bobbio, né? Dicionário de filosofia. Então, quando você pesquisa dicionário de filosofia, você pega temas, você volta lá na parte temática. Quais são os temas abordados? Justiça, verdade. Se você pegar o dicionário de filosofia e for analisar o verbete verdade, e vai aparecer lá a definição de verdade para todos os autores da filosofia. E a diferença do conceito de verdade para cada um desses autores. Então, como o próprio conceito ele sofre uma alteração. Então, a ideia, se você pretende fazer uma leitura, pegar os livros que são introdutórios, né? Não esses complexos, porque você precisa rever alguns conceitos. E você vai perceber que aquilo que o autor falou, e mesmo naquela leitura inicial, ela leva à compreensão de qual é a percepção do autor acerca do problema filosófico. Tá? Então, diga para vocês, se tiverem tempo hábil para fazer uma leitura, peguem essa leitura mais abrangente possível, porque a ideia desses autores é que eles venham somar a interpretação de determinadas questões. Tá? Não vai ser cobrado o conceito do autor. Ponto importante. O examinador não apresenta o edital definido de autores, sendo necessário conhecer aspectos centrais de diversos autores da filosofia, compreendendo chaves de leitura a respeito de suas contribuições. Aqui é o que causa revolta, né? Pô, 2.500 anos. Então, vou ler a coleção dos pensadores, todos 32 obras, para saber. E ainda podem ter uma série de outros, como os últimos aí que tentavam lá nos pensadores. Então, a revolta é, eu não tenho um período, eu não tenho um número de autores, né? Eu tenho filósofos de todos os períodos possíveis. Mas, por isso, a indicação é que você não vá consultar o autor, você consulte as questões tema. Tema é mais interessante. Tá? Ó, aqui já a puntualização do último exame. Então, conteúdo e questões que se repetiram ao longo dos exames. A interpretação e integração jurídica. Interpretação. A interpretação do próprio direito. Se você olhar aí as questões que se repetiram, inclusive relacionada aqui ao último autor, né, o Neil McCormick, esse autor aqui nunca tinha caído. Ele traz uma leitura da filosofia, que até pouquíssimo estudado no direito, primeiro que é recente, né, o autor é recente, pouco estudada no direito, mas ela está relacionada à lógica da filosofia da linguagem. Você pega o Wittgenstein, o Searle, a lógica da filosofia da linguagem. E a questão, depois a gente vai olhar a questão era muito mais simples do que a pronúncia do nome do autor, porque era a interpretação do direito. Está falando assim, olha, o juiz deve levar em consideração o que ao proferir uma sentença. E aí a resposta é que ele deve levar em consideração a argumentação da resolução do caso. Você olha, a resolução é muito mais simples. Mas você já pensou? Você está lá naquele dia tenso, e aí de repente aparece uma meu Deus, isso aqui o senhor nunca falou. Né? Eu nunca fui no exame passado, eu falei, até porque não era um dos temas que se repetia. E era uma abordagem completamente nova, por exemplo, da ordem. Segue aquela lógica de tema que se repete. Então, ó, caiu uma questão do utilitarismo e outra questão aqui da interpretação linguística. Tá? No último exame, utilitarismo e interpretação linguística. Então, para a próxima, esqueça isso aqui. A chance
de cair o mesmo autor é 0, 0, 0. Né? Se você olhar as últimas provas, não tem a prova que caiu esse autor, na outra prova vai cair o autor de novo. Isso eu olhei todas as provas, todas as questões na aula lá de correção de questões, vocês vão ver, está dividido por exame. Tá? Então você pega lá, 21ª, 2ª, 3ª, as últimas 10 provas, revendo todas. Você vai perceber que as questões que caem numa prova não caem na outra. Não cai o mesmo autor. Então, assustou quem fez a última prova, mas a chance disso aqui cair é 0, 0, 0, 0. Né? A não ser que se repita, né? Não vou falar, olha, não cai o raio no mesmo lugar, né? Há essa possibilidade por um erro, mas não por algo que esteja associado a um padrão. Não faz parte do padrão das provas da ordem. Então, o que faz parte? A repetição de temas e autores. O Kant, ó, não caiu nas últimas provas, mas é um dos autores que tem maior existência. Aqui, interpretação está associada. Mas a interpretação a gente já vai entender como olhar de forma diferenciada. O utilitarismo, claro que não está relacionado só ao Bentham e ao Stuart Mill. O utilitarismo é uma corrente. Então, mesmo tendo já caído várias vezes, vale uma leitura, né, mesmo que breve, sobre o utilitarismo. Vale uma leitura sobre o Aristóteles, que não caiu aí nos últimos exames, inclusive no penúltimo exame caiu uma questão do Platão, que foi a primeira questão do Platão que caiu em todas as provas de filosofia do direito, caiu uma só, que gerou um monte de polêmica, porque ela estava perguntando acerca do entendimento de justiça para Sócrates. Ele falou, ó, se a pergunta ela tá falando sobre o conceito de justiça para Sócrates, num texto do Platão, o Sócrates não deixou nada escrito. Aí aparece aqueles cavaleiros do Apocalipse, vamos pedir a anulação dessa questão, né? Porque está falando do Platão, do Sócrates, mas não foi ele que escreveu. Enfim, a ideia poderia ser questionada de que a ideia não era do Sócrates, porque quem escreveu foi o Platão. Então, falando, o Sócrates disse que o Platão escreveu. Causou uma revolução danada, né? Um monte de especulações sobre anular, a questão não foi anulada, mas caiu uma questão só do Platão. Eu ficaria aqui, né, na repetição desses temas mais clássicos. Eren aqui caiu duas questões, mas não é o que tem repetido. Reale vale uma leitura, Hardy valeria uma leitura, Dorto, né, são alguns temas que se repetem. Fique naquilo que é o mais tradicional. Aqui a gente vai passar rapidamente por todo o período da filosofia para perceber a importância de cada um desses períodos. Tá? Então, se você olha a filosofia de uma maneira mais abrangente, a gente tem períodos. Podemos dividir a filosofia no período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Olha, agora já não parece mais 2.500 anos, né? 2.500 parece uma coisa muito pesada. Agora, se você falar assim, 4 grandes períodos, ou 4, já reduziu. Desses 4 períodos, então assim, qual desses, eu digo para você que a chance de cair é a menor possível. Então assim, desses 4 períodos, qual que é a menor chance de cair? Medieval. Medieval, então você já exclui. Porra, medieval, a chance de cair no medieval é bem menor. Aonde tem as maiores chances de cair? O período contemporâneo. Então, falando assim, se eu vou selecionar o que eu vou estudar mais os autores contemporâneos. Os autores contemporâneos que é do Kant para cá. Tá? Os outros autores, segundo período mais importante, eu diria que o retorno do antigo. O contemporâneo, antigo, depois o moderno. Por quê? Porque os contemporâneos eles vão revisitar os temas aqui dos antigos. Ó, qual é o autor aqui do antigo? O autor do antigo, digo para vocês, um autor para vocês estudarem, o Aristóteles. Tá? Do antigo você vai rever o Aristóteles. Depois os outros autores são contemporâneos e modernos. Mas vamos ver cada um desses períodos aqui. Período antigo. Estudo do surgimento da filosofia desenvolvida pelos gregos. Entre os antigos, nós teríamos
o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Sócrates nunca caiu, Platão caiu um, e o Aristóteles se repetiu. Então, se você vai estudar, você vai estudar o Aristóteles. Os outros autores ali não são importantes. Medieval. Fala assim, porra, medieval nunca caiu? Caiu medieval. Mas a chance assim, de cair uma questão nas últimas analisadas, aí, em 25 questões analisadas, caiu uma. Quais são os autores? Santo Agostinho. Né? Claro, você vai pegar Santo Agostinho, tem lá a Cidade de Deus, Cidade dos Homens, tem uma leitura com viés, não é propriamente do direito, então não se faz a leitura no direito. E as chances de cair são muito pequenas. Bom, no período aqui antigo, nesse período, temos os pré-socráticos que rompem os mitos, os sofistas possuem uma análise relativista acerca do saber. Por fim, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são pensadores de grande impacto para a filosofia. Tem uma questão interessante nesse período antigo, que se vocês forem realizar uma leitura um pouco mais detalhada, se você vai encontrar lá um material de filosofia, você vai fazer uma leitura, tem uma parte, até hoje não caiu em prova, mas é muito interessante, eu acredito aí que no futuro caia, que é a análise dos sofistas. Deixa eu ver se está escrito aí sofistas em algum lugar. Não? Sofistas. Vou colocar com outra coisa. Já ouviram falar? Os surfistas? Não, os surfistas já. Os sofistas. Sofistas. Os sofistas vieram antes do Sócrates. E os sofistas são responsáveis por organizar a argumentação jurídica. Então tem uma relação aí com o direito na questão da argumentação jurídica. Dois aqui são os grandes nomes. Protágoras e Gorgias. Protágoras e Gorgias. Os dois nomes mais importantes. E por que há uma possibilidade? Porque eles vão organizar a argumentação jurídica. Então veja, antes da filosofia tradicional, como a gente conhece, surge lá uma pessoa, o Protágoras, e ele fala assim, a verdade é relativa. Não existe uma verdade absoluta acerca das coisas, a verdade é relativa. Relativa a quê? Ele vai falar que a verdade é relativa à capacidade de argumentação. Quando a gente começa a olhar assim, o direito com uma possibilidade muito grande, aquele que consegue falar de uma maneira mais clara, ele muitas vezes não convence. Então o Protágoras ele vai ter uma afirmação que é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são aquilo que são, daquelas que não são aquilo que não são. Vou falar devagar. O homem é a medida de todas as coisas. Bom, o homem é a medida de todas as coisas. E aí, a continuação da afirmação é daquelas que são aquilo que são e daquelas que não são aquilo que não são. Traduza. Nós atribuímos valores às coisas. Então, por exemplo, quanto custa esta caneta? R$5. Valor hipotético. R$5. Então, o homem é a medida de todas as coisas daquelas que são aquilo que são. Da caneta enquanto caneta, R$5. E qual é a segunda parte da afirmação? Daquelas que são aquilo que são e daquelas que não são aquilo que não são. Quer dizer, nós atribuímos um valor a que as coisas não são. Explica isso. Digo para vocês, esta caneta aqui foi a última caneta utilizada na sessão de autógrafo do Michael Jackson. Vale R$5. Se a gente for fazer um leilão lá no eBay, né, que eles dão aqueles valores mais absurdos. Essa caneta pode valer muito mais do que R$5. Talvez alcance 1.000, talvez até mais 1.000, depende do fã, né?
Fala assim, olha, inclusive tem aqui, ó, vai junto o quadro que ele assinou a última vez. Tem a questão da veracidade, uma foto dele utilizando. Nós não atribuímos valores às coisas que não é um valor real. A coisa não tem valor, mas nós atribuímos valores. Então, o que o Protágoras está falando? As pessoas criam uma argumentação para justificar aquilo que elas estão fazendo. A verdade é relativa. Não existe uma verdade absoluta. O Protágoras era uma pessoa muito culta, viajava pelo mundo todo, e ele começou a analisar a questão da cultura. Viajando pelo mundo, ele foi analisando a cultura e ele percebeu o seguinte: olha, em uma determinada região, eles enterravam os mortos. Em outra região, outro canto do mundo, eles queimavam. Em outro lugar, eles lançavam no mar. Em outro lugar, eles comiam o morto. E aí a pergunta, qual está certo? Eu acho que o certo é comer para evitar desperdício, né? No mundo onde a gente pensa aí no desperdício, também está fazendo a reciclagem. Agora, deixando de lado a brincadeira, qual está certo? É relativo. Não tem um certo, não tem um errado. Então o que ele percebeu? Não existe uma verdade. Ó, a verdade surge a partir da argumentação. Por isso que eu falei que esse aqui é um dos temas, se fosse estudar lá a parte antiga, claro, pela elaboração da banca, a repetição do Aristóteles, mas os sofistas aparecem com matemática sempre possível pela proximidade com o direito. Tá? Pela proximidade, essa importância da argumentação na produção da verdade. Então o Protágoras fala que nós somos a medida das coisas, nós é que criamos, argumentamos, enfim. E o Gorgias? O Gorgias vem depois do Protágoras, e o Gorgias ele traz uma contribuição para o Protágoras. Ele vai falar que, se não existe uma verdade absoluta, cabe a cada um de nós melhor argumentar, porque aquele que melhor argumentar é que vai produzir a verdade. Não vai existir uma prova, né? Não existe uma verdade objetiva, segundo os sofistas. Segundo Sócrates, existe uma verdade objetiva. Segundo os sofistas, não existe uma verdade objetiva. Se não existe verdade, o que as partes devem fazer? Exercitar a argumentação. Se a gente olha assim para o direito, de uma maneira neutra, todo mundo aí tem um pouco de experiência, o que a gente percebe? Não é esse conflito que a gente percebe? Não é esse conflito. O que os advogados estão fazendo? Cada um está tentando argumentar da melhor forma possível, produzindo provas, porque muitas vezes as provas não são objetivas e claras, né? Então muitas vezes você tem que produzir as provas. Então você está tentando argumentar por quê? É sabido que a melhor argumentação vai produzir a verdade. Então essa afirmação é a afirmação aí do Gorgias. Então cabe uma atenção especial para os sofistas. Claro que atenção especial para assim, professor, gostei disso tudo, gostei do Protágoras, do Gorgias, né? Mas eu não vou ter tempo para fazer a leitura porque estou cheio de coisa penal para estudar, né? A aula foi pesada e eu não vou fazer a leitura da filosofia. Me dá assim uma ideia mais clara para que eu só lembre lá no dia da prova, caso venha cair os sofistas. Então pense assim, os sofistas não têm uma preocupação com a verdade. Aí o problema dos sofistas, né? Eles não têm uma preocupação com a verdade. Eles têm uma preocupação com o convencimento. A ideia deles é convencer, então é contrária à verdade. O que levou a filosofia dos sofistas a ficar um tanto quanto escondida, abandonada e até criticada. Hoje, né, continua existindo essa crítica aos sofistas, porque os sofistas não têm comprometimento com a verdade. Então você vai lembrar que a importância da filosofia é a argumentação, mas um distanciamento da verdade. Ela se distancia da verdade. Por isso, ela acaba não sendo utilizada hoje para a interpretação do próprio direito,
Não existe uma preocupação, mesmo a gente entendendo a relação, né? Você entende a relação entre a filosofia e o direito a partir da argumentação. Mas os sofistas se distanciaram da verdade, porque essa filosofia acaba ficando abandonada. Lá no período medieval, com o fim do Império Romano, no Ocidente, a Igreja Católica sobreviveu, instituição e organização, desse modo o pensamento filosófico se aproximou da teologia cristã. Santo Agostinho e Tomás de Aquino são referências no período medieval. Né? Dois grandes nomes. Digo para vocês que a chance é muito pequena, até a gente não vai falar muito sobre isso, mas se você tiver aí a leitura em dia e quiser fazer uma leitura, faça assim. Primeira dica lá que eu falei, pega o dicionário de filosofia. Tá? Se você pegar o dicionário de filosofia e você encontrar temas como justiça, aí você vai encontrar lá justiça para Santo Agostinho ou justiça para Tomás de Aquino. Tá? Agora, se você fosse ainda fazer uma interpretação dessas questões, a justiça, tanto para Tomás de Aquino quanto para Santo Agostinho, ela segue um padrão divino. Tá? Por isso não cabe uma leitura profunda nesse caso, porque é só para fazer a prova. Você pensar assim, para o Santo Agostinho e Tomás de Aquino, a justiça dos homens deve se espelhar na justiça divina. Tá? A questão é essa. Então, se você entender o período e toda a orientação para pensar a sociedade, a realidade do próprio direito, não precisa fazer uma leitura profunda. O período moderno. Nesse período, os autores buscam fundamentar o poder da razão, deixando de lado o direito divino. Temos aí 3 períodos relevantes: Renascença, o Absolutismo e o Iluminismo. Entre estes períodos, qual é o mais relevante para o direito? O Iluminismo. O que significa esse Iluminismo? O que significa? O século da luz. Da onde vem a luz? Da razão. Da razão. Eu digo vocês todos aí pensando, acabam iluminando essa sala. Bonito isso. Tem gente que diz que quando está pensando faz uma força tão grande que vai ser uma fumacinha. Às vezes o cheiro não é agradável, né? Pensão muito forte. Então o período aqui, o mais importante, esse iluminismo, iluminar, período da luz, é o uso da razão. É quando o homem começa a utilizar a razão para fundamentar a organização social. Claro que, no período moderno, existe aqui uma relação que a gente vai estabelecer. No período moderno, uma parte bastante relevante para a relação com o direito é a questão dos autores contratualistas. Tá? Os autores contratualistas. Então, os contratualistas estão aqui na modernidade. Aquilo que eu falei que existe essa relação entre a parte da filosofia do direito com a disciplina de constitucional. Porque quando você olha os contratualistas, deram base para o contrato social, e o contrato social é a origem lá da Constituição. Então existe essa relação aqui no período moderno, inclusive autores que se repetem algumas vezes, que fazem parte do contratualismo. Tá? Mas talvez uma leitura lá do constitucional seja mais clara do que esse viés aqui da filosofia, mas nós vamos ver daqui a pouquinho. E o período contemporâneo. Após a Revolução Francesa, diversos autores trouxeram novas teorias a respeito do direito, da norma jurídica, da relação com a sociedade e as teorias sobre justiça. E talvez, nesse período contemporâneo, o foco maior são as teorias sobre a justiça. Então você vai estar lá dando uma olhadinha no dicionário de filosofia e você vai pegar lá o verbete justiça. Então, se você olhar no dicionário de justiça, conceito de justiça, você vai perceber quais são os autores contemporâneos, os últimos autores que vão falar sobre justiça. Os contemporâneos é após o Kant. Kant é o último moderno e o primeiro dos contemporâneos. Mas o Kant é que traz essa reviravolta. O Kant ele quebra com as possibilidades de respostas prontas. Então ele leva a repensar conceitos a partir da argumentação. E os últimos autores fazem justamente isso. Então, todos os autores contemporâneos, você não precisa
decorar nomes dos autores contemporâneos, o que os autores contemporâneos vão fazer? Uma leitura crítica, porque eles partiram de uma base chamada criticismo kantiano. O Kant foi o que deu início à crítica da razão, porque antes os modernos acreditavam que pela razão nós conseguíamos chegar a uma resposta. E após o Kant ele falou que, olha, nós devemos utilizar a razão não para chegar a uma resposta, mas para questionar, argumentar e buscar sempre novas respostas. Tá? Não tendo aí uma forma. Alguns temas estão entre os autores antigos que mais se repetiu até hoje e tem aí a sua importância significativa, é o Aristóteles. O Aristóteles aqui tem um esquema de alguns conceitos do Aristóteles. Os gregos acreditavam no meio termo. Tá? Os gregos acreditavam no meio termo. Então, toda a filosofia grega ela é a busca pelo equilíbrio, sem os excessos. Tá? Olha, o excesso é tudo que pende para um dos lados. Então, o meio termo. Claro que simbolicamente aqui, conceitos utilizados pelo Aristóteles, o meio termo, o princípio de justiça, né? Se a gente for fazer aqui uma correlação entre a questão de justiça e a ideia da busca do meio termo. O meio termo seria o ponto de equilíbrio. Aquele que vai buscar fazer justiça com as próprias mãos. É o extremo, não é o covarde, mas é aquele que vai ser inconsequente. O que seria fazer justiça com as próprias mãos? Então, justiça é o que vale para mim. Mas ele não está buscando o equilíbrio, porque ele não está se colocando no lugar do outro. Os gregos, exceto a discussão dos sofistas, os gregos buscam o equilíbrio. Então, o princípio de justiça é buscar o ponto de equilíbrio. A justiça particular pode ser dividida entre distributiva e comutativa. A justiça comutativa trata dos conflitos entre os iguais, representando a justiça nas relações privadas. A exemplo é o roubo. O que seria essa justiça comutativa? Você vai analisar como as decisões tomadas as decisões tomadas referente ao princípio de justiça, elas contribuíram para a organização da própria sociedade. Então, como que isso vai se somando? Essa justiça comutativa ela vai se somando. Mas aqui, o conceito que talvez a gente estude menos, no viés aristotélico, a justiça distributiva. Já ouviram falar o que é justiça distributiva para Aristóteles? Para Aristóteles, a justiça distributiva é dar a cada um aquilo que merece. Como que vai ser distribuída a justiça? E aí começa a complicar então esse viés aristotélico. Vou dar a explicação. Então, o viés aristotélico, conceito de justiça distributiva. Para Aristóteles, todos eram diferentes de acordo com a natureza. A gente tem que pensar lá na sociedade aristotélica. Todo mundo era diferente de acordo com a sua natureza. Como assim? O artesão tem lá a natureza, o escravo tem uma natureza, o político tem uma natureza. Então, cada pessoa é diferente. O que é distribuir a justiça para Aristóteles? Dar a cada um aquilo que merece. Não é distribuir de forma comum, é diferente do conceito da comutativa. Comutativa é a soma dos atos que vai servir como parâmetro para a distribuição da justiça. Para Aristóteles, segundo o princípio da justiça distributiva, é dar a cada um aquilo que merece. Mas por que o Aristóteles está falando isso? Porque as pessoas são diferentes de acordo com a sua natureza. Então os julgamentos não podem ser iguais. Olha, ser justo é dar a mesma oportunidade para todos, segundo o conceito aristotélico. Não. Ser justo é dar a cada um aquilo que merece. Por que dar a cada um aquilo que merece? Porque o Aristóteles acreditava que a natureza das pessoas ela era diferente. Cada um tem uma natureza diferente. Então você tem que entender lá a lógica do funcionamento da sociedade aristotélica. O filho do escravo vai continuar sendo escravo. O filho do artesão vai ser artesão. O filho do político
político vai ser político. Então a natureza deu a cada um particularidades. Uma outra coisa interessante, o estrangeiro não é considerado cidadão. A gente vai olhar lá o cidadão, a menor parcela da sociedade é a parcela constituída pelo cidadão, aquele que tem o direito de exercer a cidadania. A grande maioria não era considerada cidadão. No auge da democracia ateniense, é apenas de uma população de 500 mil habitantes e estima-se 300 mil escravos. Tem mais escravos do que pessoas livres. Por que os escravos não fazem nada? Não se rebelam, não fazem a paralisação, uma greve como os caminhoneiros no ano passado, né? Não fazem alguma coisa? Porque a natureza do escravo é apenas ser escravo. Para os gregos, tá? A natureza do escravo é ser escravo. Então, quando você vai pensar justiça para o Aristóteles, se as pessoas são diferentes, o princípio de justiça não é o mesmo. Então, a justiça distributiva é dar a cada um aquilo que merece. Porque, segundo Aristóteles, as pessoas são diferentes. Merecem coisas diferentes. Tá? Então, isso vale a pena fazer uma observação sobre esse conceito de justiça distributiva. Eu já vi cair questões perguntando sobre o conceito de justiça distributiva em concurso. Não tem. E as questões, por que as questões parecem de um nível difícil? Porque é uma coisa que você não viu, você não lembra. Tá? A ideia é que você tenha visto uma vez, como está vendo nessa aula, que a sociedade grega era uma sociedade constituída por pessoas diferentes, então cada um iria receber uma justiça de forma diferente. Muito diferente do nosso ideal de justiça hoje. Né? O ideal, não real, mas o ideal é que a justiça não deve ser a mesma para todos na nossa sociedade, segundo a Constituição, ou a Constituição nossa está falando, não, dá cada um aquilo que merece. E aí uns merecem porrada, né? Dá vontade de dar umas porradas. Não. A justiça vai falar que é a mesma para todos. Aquilo que se utiliza como princípio de argumentação. Então, Aristóteles é muito diferente disso. E veja que, mesmo com todo esse viés diferente da leitura aristotélica, ele ainda é tido como um auge de um processo democrático de construção do direito e coisa do gênero. Mas a sua sociedade é diferente da nossa sociedade. Tranquilo? Passando lá para os modernos. Se você perceber, pulamos os medievais, de maneira intencional. Não perca tempo estudando lá os medievais desse período. Tá? Então, vamos aos pontos mais centrais. Atenção! Hobbes, contrato social, significa a submissão do súdito ao governante. Para Locke, haveria cooperação para a proteção dos direitos naturais. E em Rousseau, o contrato social revela o dever do governante perante a sociedade. Para cada um, o contrato tem um significado. No período moderno, quais são os autores aí relevantes do período moderno? Os contratualistas. Então, se você tivesse que fazer uma leitura de outros modernos, quais são os autores contratualistas? Vocês viram esses autores aqui em outras aulas que não é de filosofia? Já ouviram? E ainda poderíamos falar outros anos. Poderia ter aqui Maquiavel. Já ouviu falar? Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Locke, todo mundo já viu esses autores. Há muito, muito tempo atrás, uma galáxia muito distante. É isso, mais ou menos isso. Né? A Terra está distante. Esses autores, que eu havia dito para vocês, que têm uma relação de proximidade muito íntima com as questões de constitucional, porque eles vão dar origem à discussão da Constituição enquanto um contrato. Eles não vão falar explicitamente em Constituição, mas esses autores vão falar em contrato social. Esses autores são os autores chamados aí contratualistas. Tá? Então existe aqui uma relação. Olha, o Hobbes, primeiro contratualista. Então existem os autores responsáveis por pensar um Estado moderno de direito. Se você fosse estudar, por exemplo, de maneira pontual, a ciência política, o Estado moderno começa antes do contrato. Começa com Maquiavel. Mas o Maquiavel não fala de contrato.
Maquiavel fala de Estado. Tá? Então aqui os contratualistas começam com o Hobbes. O Hobbes vai falar assim, Hobbes começa a pensar no estado de natureza. Estado de natureza. Né? Qual é o estado de natureza? O Hobbes pensa assim, se não existisse um Estado, o nosso Estado de Direito brasileiro, se não existisse esse Estado, existisse um estado de natureza, antes do Cabral chegar aqui e antes do Cabral depois do Cabral ser preso, né, lá no Rio de Janeiro, então antes do Cabral, mas antes do Cabral, o que tinha aqui no Brasil? Os índios, os ameríndios aqui, os índios nativos. Aquilo nós podemos pensar como um estado de natureza, para o Hobbes. Estado de natureza, onde não existe um estado de direito. Só que o Hobbes, ao observar o estado de natureza, isso a partir, né, do processo de colonização do Novo Mundo, ele percebeu que as pessoas no estado de natureza, o que reinava era o caos, a lei do mais forte, a desordem. Pensa assim, se não existe um estado de direito, não tem poder de polícia, não tem a manutenção da ordem, vale a lei do mais forte. Qual a lei do mais forte? Então eu posso me apropriar daquilo que é do outro, os outros vão se apropriar daquilo que é meu, e gera um caos total. Então o Hobbes começa a observar que num estado de natureza que não exista um direito, que não existe um estado reconhecido, tem desordem. Logo o estado se faz necessário, o estado é um mal necessário. Primeira coisa quando a gente pensa assim, poxa, se fosse viver em uma sociedade sem o Estado, não tem impostos para pagar, já seria bom, né? Ter um PDA, aí vai, não tem impostos para pagar. Mas você, por outro lado, começa a pensar na parte da segurança que o Estado proporciona. Você já pensou que se chegar lá na tua casa e outra pessoa morando lá? E aí você vai reclamar para quem? Chama a polícia, não tem polícia. Você quem resolve. E aí, poxa, você bateu lá na porta e sai um armário de 2 metros, Terminador do Futuro. Eu vou procurar outra casa para morar, né? Deixa o vizinho deixa. A quem você reclama? Não tem a quem reclamar. Então o Hobbes percebe o seguinte, o Estado é um mal necessário. Por que o Estado é mal? Porque o Estado, ele detém o poder, o Estado detém o poder, o Estado obriga as pessoas a obedecer ao próprio Estado, mas o Estado garante o mínimo de civilidade. Ele garante. O que o Estado vai garantir? Propriedade, que faz parte do exemplo, é uma das garantias do Estado, propriedade, vida e liberdade. Começa a discussão dos direitos mínimos, começa lá uma discussão do contrato social. Então o Hobbes pergunta assim, lá no estado de natureza todo mundo era selvagem. Nós vamos abrir mão dessa liberdade do estado de natureza em prol de um poder maior de alguém que venha e mantenha a ordem. Fala assim, eu quero que alguém diga, esse espaço é meu e não deixe ninguém invadir. Tá? Então, quem vai ser essa entidade? É o Estado. O Estado, para o Hobbes, se você vai ler o Leviatã do Hobbes, você vai perceber essa relação do Estado quase como uma entidade, porque ele não deixa claro que o Estado é alguém, não tem processo de eleição, não tem substituição, não. Ele está falando assim, o Estado é um mal necessário para resolver aquele problema da violência no estado de natureza, porque os seres humanos são todos selvagens. O senhor vai falar sobre isso, tá? Mas ele começa uma discussão muito importante, que é a discussão do contrato social. Ele começa a falar do contrato social. Depois, vou voltar aqui ainda ele vai falar da relação com o governante. Vocês já viram em algum momento a capa do livro do Leviatã? Já lembra da descrição lá da capa? Se você for observar a capa, você vai ver a seguinte imagem. Você tem lá o Leviatã, primeiro é um demônio, é bíblico, e isso de maneira intencional, porque o Hobbes vai falar que o Estado é um demônio. A gente sabe, cada vez que a gente olha o presidente que elegeu, né,
fala demônio, ele fica falando assim, e entra um, sai outro, todos eles são, porque é o mal do Estado. O Estado é mal. Por que o Estado é mal na visão do Hobbes? Porque o Estado ele foi pensado para beneficiar o próprio Estado. O Estado, no início, não vai ser pensado para beneficiar o cidadão comum, o súdito. Né? Não tem nada disso. O Estado foi pensado e idealizado a partir dos interesses do próprio cidadão. Ele é o mal. O Estado é mal. O Estado vai agir de forma violenta, de forma turbulenta. Então, como é que o Estado vai revidar se estiver ocorrendo uma manifestação? Violência. Porque faz parte do Estado. O Estado, primeiro, ele vai se defender dos interesses do Estado. Então, quando você olha essa leitura do Hobbes, nossa, o Estado é mal para o Hobbes, de maneira intencional. Ele vai pensar sobre o viés do governante. Locke já vai pensar, a partir de uma outra questão, proteção dos direitos naturais. E o Locke vai pensar numa outra coisa relevante, que é o exercício da liberdade proprietária. Tá? Então, se você olhasse assim, os contratualistas de forma contínua, começa com a discussão do contrato, o ideal do contrato. Por que nós nos submetemos a um contrato? Pô, o Estado é tão cruel, e por que a gente se submete a esse Estado? Porque ele vai garantir a nossa vida, propriedade e liberdade. Você tem garantias mínimas para poder viver de maneira mais harmônica, por isso não necessário. Aí o Locke diz, poxa, nós abrimos mão de grande parte dos direitos que tínhamos lá no Estado de Liberdade, quando nós vivíamos na floresta, correndo todos pelados com uma representação dos índios. Pô, todo mundo era livre, abrimos mão disso tudo. O que o Estado nos fornece? Só o direito à vida, propriedade, liberdade. Ele vai explorar a questão da ampliação dos direitos a partir da proteção dos direitos naturais. Então ele vai ampliar, falando que no estado de natureza nós tínhamos muito mais direitos em potencial. Né? Você não tem uma lei no estado de natureza. Os índios até hoje têm uma lei escrita. Não, é uma questão, a transmissão é oral. Até tem lá no código de normas e condutas, é uma questão moral. Então o Locke vai explorar essa ideia da liberdade em potencial no estado de natureza, falando que nós devemos ampliar os direitos nesse estado de direito. Então amplia a discussão para o contrato, até chegar na tese do Rousseau, que vai falar sobre o contrato. A obra principal do Rousseau é o contrato social, aonde ele vai colocar que o contrato deve buscar um ponto de equilíbrio. Como é que o contrato vai buscar ponto de equilíbrio? Se nós temos um monte de deveres, nós devemos ter um monte de direitos. Tá? O equilíbrio entre direito e dever. Então, o que o Rousseau coloca é ponto de equilíbrio. Se você olha os contratualistas, começa lá o poder todo do Estado, começa a pensar no cidadão, chega no Rousseau, ponto de equilíbrio entre os direitos e deveres, e aí sim, o cidadão também deve ter direitos e não só o Estado. O contrato passa a ter um significado a partir de cada um desses autores, e cada um tem uma leitura um pouco mais diferente. Outro autor que não caiu até hoje, mas é uma leitura importante para esse viés, é o Montesquieu, para a filosofia do direito. Tem como pretensão central submeter o Estado às leis, para que realizasse o controle de seus atos e evitasse o arbítrio e o abuso do poder. Para que isso de fato acontecesse, é necessária a divisão dos poderes. O Montesquieu tem um livro chamado Espírito das Leis, e o Montesquieu é o primeiro autor que propõe dividir os poderes do Estado. Então não é um autor aí que se repete, se olhar lá na tabelinha e falar, não vi o Montesquieu ainda, mas é um autor relevante, né, porque ele é o autor responsável pela tese da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu é responsável por essa tese. E qual é a justificativa para essa divisão dos poderes? Por que nós dividimos os poderes no nosso Estado? Nem todos os Estados têm essa mesma lógica da divisão dos poderes. Se você olhar, por exemplo, lá entre
os britânicos, né, que a rainha sempre está em destaque, você não tem essa mesma divisão. É uma divisão diferente. Mas quando a gente olha no nosso Estado presidencialista, que a gente tem essa divisão executivo, legislativo e judiciário. Então, isso é uma questão lá na prova, se tivesse, né? Qual foi a tese utilizada por Montesquieu para a tripartição dos poderes? Fiscalização. Primeiro, fiscalização. Quando você tem três poderes, um poder fiscaliza o outro poder. Por que é importante a fiscalização dos poderes? Ó, fica mais fácil a gente pensar com um exemplo. Você já pensou se ninguém fiscalizasse o Trump? Ele fizesse aquilo que deu na telha, ele vai e faz. Já teria construído um muro. Já teria. Uma das primeiras medidas, logo que ele foi eleito, foi proibir lá a entrada de pessoas de origem muçulmana, né, no país, né? Proibiu lá, olha, quem for oriundo dessa região, de vários países, proibido de entrar nos Estados Unidos. O que aconteceu na sequência? A Suprema Corte Americana falou é inconstitucional e vetaram o poder dele. Então, a tese da tripartição é para que um poder não se sobressaia com relação aos demais. Você tem aí uma relação de fiscalização mútua. Os poderes estão se fiscalizando. Se você não tivesse esse processo de fiscalização dos poderes, você teria alguém que iria governar como sendo um ditador, né? Soberano absolutista. Então, olha, eu que mando em tudo. O que acontece nos Estados democráticos de direito, a partir da tese da tripartição, e por isso a grande importância aí para o Montesquieu, a partir dessa tese da tripartição, existe uma fiscalização. Mesmo aqui no Brasil. Se você olha algumas medidas, você não encontra essa relação de fiscalização? O presidente encaminha um projeto de lei e não vai para ser discutido no legislativo? Agora eu não me recordo agora o projeto de lei que está sendo discutido. Não me recordo. E aí você... Oi? E daí você tem lá ainda o posicionamento com relação ao judiciário. Então essa tese da fiscalização mútua é justamente para que não exista esse poder como sendo um poder único e não se sobressaia. Principalmente, se a gente pegar aqui a relação com o poder executivo, né? O sistema presidencialista fala, o presidente não pode mandar em tudo. E você vê que muitas vezes, e é bom a gente fazer essa leitura do sistema americano, e até porque de forma mais neutra sobre o nosso próprio sistema, quando você olha lá as decisões tomadas pelo Trump, inclusive para pressionar a construção do muro, ele não congelou os salários dos funcionários públicos até que o legislativo aprovasse, e ficou lá 45 dias, eu acho, o pessoal com salário atrasado, e aí ele teve que voltar atrás e ceder. Mas há uma briga de interesse político. Mas a intenção do Montesquieu é para que um poder não se sobressaia e a gente acabe sofrendo aí essa interferência do sistema ditatorial, de uma monarquia. Não pode, no sistema presidencialista os poderes são divididos na tese da tripartição para que eles se autofiscalizem. Além de você ter uma distribuição das funções, vai administrar, vai criar leis e vai julgar. Então você tem essa divisão das funções, você tem a questão mais relevante que é a fiscalização. Tá? Então, além de ter uma função clara, você tem uma função de fiscalização. Um dos autores mais notórios, o autor aí que mais se repetiu nos últimos anos, não caiu nos últimos dois, então tendo chance de cair no próximo, o Kant. Se dedicou em sua crítica da razão prática a temas como a justiça, o bem, o correto, o errado, os valores, a ação e julgamento humano. O Kant, se nós pegássemos de todos os autores da filosofia, é um dos autores mais difíceis de fazer a leitura. Tá? Todos os autores da filosofia. Se você pegar as grandes obras lá, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Metafísica do Sujeito, Metafísica dos Costumes,
Se pegar lá da razão pura, você vai ter 20 páginas de introdução. Quando você acabar de ler a introdução, você vai voltar a ler a introdução e não entendeu nada. Porque é difícil. Para quem está lá na filosofia é difícil. Depois, para entender a relação do direito, você tem que entender um viés. Por quê? Bom, vamos entender. Para a modernidade na filosofia, você tem duas grandes linhas, onde você tem o racionalismo e o empirismo. Nada disso, né, faz parte aqui dos temas que caem na filosofia do direito, mas para a modernidade na filosofia. O racionalismo, aqui o Descartes vai falar que nós pensamos e através da nossa razão nós conseguimos resolver os problemas, e o viés aqui é científico, é a base da ciência. E o empirismo, o Francis Bacon vai falar que, olha, a partir da experiência nós construímos ciência. Que é modernidade. O Kant vai romper com esse dualismo, que aqui você tem 500 anos de modernidade. Então o Kant representa a inovação nesse sentido. Ele rompe com esse dualismo, e a partir do momento que ele rompe com esse dualismo, ele apresenta um novo viés. As primeiras obras do Kant, crítica da razão pura, ele vai estar fazendo uma crítica ao racionalismo da modernidade. Crítica da razão prática, ele vai estar fazendo uma crítica ao empirismo da modernidade. Então aqui ele não está falando de direito. Ele começa a aproximar a questão do direito quando ele começa a falar de temas como a conduta, os costumes, os valores, não na metafísica dos costumes. Então, ele começa a falar de uma outra coisa. Por quê? Ele começa a falar da natureza humana com relação às ações, como nós agimos e como nós nos relacionamos com as coisas de uma forma diferente dessa mentalidade moderna. Então, o Kant, ele é conhecido como um crítico. Por isso, a ideia do período é o chamado criticismo. Ele não apresenta uma filosofia, ele critica as filosofias que existiram antes dele. Você tem ainda uma outra leitura da filosofia que fala assim, que a filosofia ela acontece em períodos cíclicos. Cíclicos não, períodos de ruptura. Tá? Então você tem a construção, você tem lá o período antigo, a desconstrução, aí você vai medieval, moderno, depois contemporâneo. Um período de construção e desconstrução. O período do Kant é um período de desconstrução da modernidade. Por isso a ideia do criticismo. Então ele vai destruir o que tinha antes de construir qualquer coisa. Para a filosofia, ele vai apresentar a possibilidade, então, de reconstruir uma nova filosofia. Por isso, todos os autores que vieram na contemporaneidade têm um pé lá com o Kant. Porque foi a partir da interpretação do Kant que eles começaram a falar coisas diferentes. Ó, aqui a gente já tem uma ideia para perceber qual era a mentalidade do Kant. Primeiro, para o direito positivo, normas específicas, a fórmula do imperativo hipotético. Se quiser X, faça Y. E aí você tem, olha, uma ideia do que você pretende e que deve ser feito. Quando a gente olha a questão de conduta na sociedade, você pensa assim, para termos uma sociedade mais limpa, uma cidade mais limpa, então você tem aqui o X. Você vai fazer uma lei criando isso. Qual é a lei, hipoteticamente? Vai punir alguém que joga lixo no chão. Está pensando isso aqui. Hipotético. Em tese, o nosso direito trabalha com essa lógica. O Kant, ele vai colocar a razão como um parâmetro para organizar o direito. E ele propõe o seguinte, o imperativo categórico. Agir apenas segundo uma máxima tal que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. O Kant ele vai fazer a seguinte afirmação. Age de maneira tal que a tua ação se torne uma máxima universal. Qual a diferença? Antes, se a gente quer cidade limpa, vamos criar uma lei mandando
vomita e joga lixo no chão. Beleza. O Kant ele vai pensar diferente.